para você perder a esperança. Mas não perca a esperança. O teu Deus vai te ajudar e vai te dar vitória nessa causa, em nome de Jesus. Sabe o significado da palavra esperança? Certeza daquilo que a gente tanto almeja, que um dia vai receber e vai adquirir. Não perca a esperança. Tudo está colaborando para isso. Mas não perca a esperança em nome de Jesus, que o teu Deus está vendo tudo, está contemplando tudo. Ele conhece o teu coração, a tua vida. Aleluia. Ele te conhece e tudo está no controle. Fica tranquilo, vai dormir tranquilo, em nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 25 de Mateus, versículo 1. O sermão profético continua, a epígrafe desta leitura. O sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Faz tempo, né? A gente não ouve, né, essa leitura. Eu já faz algum tempo que não ouço, mas vamos falar aquilo que Deus nos concedeu, em nome de Jesus. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo e saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e compraiam para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e os que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você pode dizer amém? Poder sentar, em nome de Jesus. Esse é um assunto que muitas vezes não é muito citado, a vinda de Jesus. Porque, olha, meus queridos, sempre a palavra de Deus vai nos corrigir. Sempre, 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 sempre. Porque ela é reta, ela é justa. E nós não somos retos na totalidade, assim, na plenitude, como a palavra de Deus é. E sempre que a gente for explanar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, sempre ela vai nos corrigir. E nós temos que sempre aceitar as correções que a sua palavra nos ensina. Quando está entendendo, diga amém. Olha, eu amo a palavra de Deus, assim como você também ama. Quando a gente ama alguém, nossos filhos, esposo, familiar, o que é que a gente faz? A gente abraça, a gente beija. Eu tenho o costume de abraçar, beijar a palavra de Deus. Beije ela, dê cheiro nela, dê abraço, abrace a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é Deus. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. O verbo é a palavra, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva. Beije a palavra, acaricie, seja carinhoso
com a palavra. Vamos tentar, ainda que não conseguimos ser 100% Jesus, porque Jesus é 100% por você, e por mim e por nós. Vamos nos esforçar, dar o nosso melhor, as nossas primícias. Não vamos dar ao Senhor aquilo que sobra. Se der, eu vou. Se sobrar, eu dou. Se der certo, eu faço. Não, vamos dar o nosso melhor, porque o Senhor sempre vai dar o melhor para a sua igreja. Amém? Graças a Deus. Meus queridos, o sermão profético, a parábola das 10 virgens. Nós vemos que a parábola, o Senhor sempre gostou de pegar coisas semelhantes e compará-las ao reino dos céus. E nessa parábola das 10 virgens, nós vemos que a virgindade é sinônimo de pureza, de honra, de princípios. E nós, como igreja, nós temos que ter essa pureza, nós temos que ter esta honra, pois a Bíblia diz: dá honra a quem tem honra. Nós temos que ter princípios, os bons ensinamentos, princípios de Deus. E o Senhor, nessa parábola, Ele compara a sua vinda como o casamento judaico. Ele está falando aqui do casamento judaico. Ele pegou por base o costume do casamento judaico e trouxe essa parábola. E no casamento judaico, existia 3 fases. A fase das escolhas, que é a da promessa, o noivado e as bodas, o casamento propriamente dito. Pois as famílias conheciam outra família, segundo o casamento judaico, iam lá e diziam: olha, eu tenho uma filha, meu amigo. Ele disse: eu também tenho um filho. Nós somos de família boa, vamos fazer uma reunião, vamos nos encontrar. E não era obrigado o meu filho casar com a pessoa que eu quisesse. Não, hoje na cultura judaica eles iam se conhecer, apresentava o rapaz e a moça, e ali eles viam se dava certo e diziam: pai, eu vou querer, tudo bem. E ali havia uma promessa, depois da escolha, e estava prometido: quando chegar uma certa época, o meu filho, a minha filha vai casar com o teu filho ou com a tua filha. E do tempo determinado vai haver um noivado. E o noivado do costume judaico não é como o nosso costume. Os noivados hoje se acabam como se fosse um simples namoro. Mas não, o negócio era levado a sério. Desde lá da promessa, o noivado era tão importante do costume judaico como o casamento. Lembra de José e Maria? Quando José soube, e ele estava desposado, quando a Bíblia fala desposado, está falando de noivado. E José era noivo, era desposado com Maria. E quando soube que ela estava grávida, sem saber que Maria estava grávida, concebido pelo Espírito Santo, intentou deixá-la secretamente para não inflamar. Glória a Deus. Mas o anjo chegou para José e disse: não faça isso, porque o que está gerado no ventre dela é gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí Jesus fez essa comparação. Glória a Jesus. E nessa mensagem, ele vai mostrando, vai se aprofundando cada vez mais no ensinamento, para a gente entender melhor como será a vinda do Senhor, que há uma preparação. Aquelas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Qual eram as qualidades das loucas, das prudentes? Olha só, as qualidades das loucas.
ela tinha facilidade de abandonar aquilo que era sério. Se elas não foram com responsabilidade. Glória a Jesus. Segundo, esquecimento, falta de interesse, e jogou fora, estava jogando fora a oportunidade. Pois quantos não têm interesse das coisas de Deus, jogam fora as oportunidades, e não vê muitos que as suas lamparinas estão cada dia mais secando, talvez chegue na volta do Senhor, na vinda do Senhor, talvez a minha, aleluia, se eu continuar, tiver uma vida assim, talvez eu não vou estar preparado para a vinda do noivo. E primeira fase, promessa, a escolha, depois era o noivado, e no casamento como é que eles faziam? Era marcado de 6 horas, por isso que tinha as lamparinas, porque o noivo vinha com seus amigos, vinham celebrando até a casa da noiva, isso ao anoitecer, por isso que as virgens tinham que ter as suas lamparinas preparadas, para quando à noite eles acenderem, e a esperada da vinda do noivo com seus amigos. Por isso que Jesus fala, João Batista fala que o amigo do noivo, quando vê o noivo, se alegra. E eles vinham alegre, cantando e louvando e gritando: aí vem o noivo! E quando de longe as amigas das noivas, que eram essas 10 virgens, ouvia, se preparava. Aí nós vemos o noivo aqui nessa parábola, nós vemos o noivo, nós vemos as 10 virgens, e onde está a noiva? Não é poligamia aqui, ele não vinha casar com as 10, mas onde estava a noiva? Dessa parábola, a noiva, sabe quem é a noiva aqui? A noiva está lá escrito em Isaías 62, versículo 5, a noiva é Israel. Essas 10 virgens somos nós, a igreja, representa a igreja. E quando, aleluia, eram 6 horas, elas esperando, elas perceberam, 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes. Elas perceberam que ia faltar, pois elas tinham acendido as suas lamparinas, pois já estava anoitecendo, era a hora, estava chegando a hora do noivo vir ao seu encontro, para vir tomá-la para o casamento, para a boda para as bodas do casamento. Aí ela disse: olha, me dá um pouquinho, as 5 loucas, as imprudentes, me dá um pouquinho do teu azeite, porque está se acabando. E elas prudentemente disseram: não, a gente não vai te dar o azeite, porque se a gente entregar a você, se a gente for repartir, dividir, glória a Deus, vai faltar a você e a nós. É algo que não pode ser compartilhado, se chama santidade. Santidade é individual, é particular. Eu não posso, aos irmãos, ter a sua santidade e compartilhar comigo, porque algo individual é próprio. Eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua parte. E o que foi que houve ali? Ele disse: vai lá comprar. Elas foram, mas era tarde. Já era tarde, quando foi-se a meia-noite, alguém gritou: aí vem o noivo! Aleluia. E as prudentes estavam preparadas, esperaram o noivo, entraram para as bodas. Mas nesse intervalo que elas saíram, as imprudentes saíram para comprar, aleluia, o seu azeite. Quando voltaram, já estava fechado a porta, o casamento já tinha acontecido. E na vinda do Senhor será assim. Mas tem gente que diz assim: será, vai subir 50% e ficar 5%, porque eram 10, só 5 eram prudentes. Não tem nada a ver com porcentagem. Tudo de Deus é bem arquitetado. Se a gente for pegar o número 5, olha só, o hebraico, ele tem 22 letras. E ele se lê de trás para frente.
O alfabeto hebraico tem 22 letras, ele se lê de trás para frente. E o hebraico não tem vogais. E os judeus não usam números. Ele usa letras como números. E as vogais, onde é que fica? São os pontos masoréticos. Quando você vê a palavrinha lá no hebraico e aqueles pontozinhos são chamados pontos maçoréticos. Aquilo é que dá a tonalidade de vogais no alfabeto hebraico. Se eu pegar os 5 prudentes e 5 loucas, aleluia. Se eu pegar o número 5, que representa no alfabeto hebraico, é a palavra Re. Re. Re significa contemplar, glória e honra, aleluia, glória ao nome de Jesus. E aquelas 5 virgens prudentes, elas foram honradas, porque guardaram, aleluia, guardaram aquilo que foi entregue, a responsabilidade, e por isso que elas contemplaram as bodas com o seu noivo, aleluia. E assim a igreja, se permanecer firme, fiel, nós iremos ser honrados, mas temos que estar com as lamparinas cheias para poder contemplar a face do noivo. Aleluia, glória ao nome de Jesus, glória a Deus. E o número 10 representa a misericórdia de Deus, significa o 10 representa a letra Yud, que quer dizer mão, simboliza as mãos de Deus, aleluia, sustentando por um espaço de tempo as 10 virgens. As mãos do Senhor está para abençoar, mas está também para condenar. Lembra de Belsazar, quando deu uma festa a 1000 e trouxe os seus amigos e deu uma festa e mandou buscar os vasos da casa de Deus, quando de repente apareceu na estucada parede do palácio uma parte do Amon escrevendo Mene, Mene, Tekel, Pazim, e Deus pesou a sua mão sobre Belsazar e naquela mesma noite ele morreu. A mão do Senhor está sobre a igreja, mas ela é mais favorável, e Ele quer fazer isso, abençoar o seu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Qual é as maiores funções da mão? É segurar, é trabalhar. E essas duas coisas, essas maiores funções que as mãos fazem na nossa vida, no nosso cotidiano, é o que as mãos de Deus fazem pela igreja. Sustenta cada um de nós e trabalha a favor da igreja. As mãos do Senhor estão te sustentando, está trabalhando em seu favor. Quem crê, diga amém. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Tem tanta coisa aqui, meu irmão. Tem tanta coisa. O casamento representa a volta. Quando, olha só. Se vocês prestarem atenção aqui, que as prudentes dá um conselho muito grande às cinco virgens imprudentes, as loucas. Disse assim: olha, vai logo lá. Vai lá de onde vende, vai lá no comércio e compra o azeite. Significa, sabe o que, meu querido? Investimento. Investimento requer tempo. Investimento requer esforço. Investimento requer perseverança. Nós é que podemos investir na nossa vida espiritual. Se nós não investirmos tempo, não investirmos esforço e perseverança na nossa vida espiritual, nós vamos praticar como aquelas 5 virgens imprudentes. Nós corremos risco de fechar a porta na hora que o Senhor voltar. Corremos risco, pois o Senhor, Ele é misericordioso. Olha, Ele dá tempo. Na Bíblia mostra 7 dispensações. Nós vemos aqui uma dispensação sendo fechada.
que é a dispensação da graça. A Bíblia é clara na leitura que a gente fez aqui. E fechou-se a porta, e foram para as boldas. As 5 prudentes estavam lá dentro, comemorando. Boldas é festa de casamento. Estavam lá, comemorando o casamento. Mas as cinco loucas ficaram fora. A porta fechou. Isso se chama a dispensação da graça vai se fechar. Pois o propósito divino, os teólogos, eles perceberam que há 7 dispensações. Primeiro, a dispensação da inocência. Segundo, da consciência. Terceiro, do governo humano. Quarto, que é chamado patriarcal, ou a dispensação das promessas. A dispensação da lei. E essa que nós estamos vivendo, começou quando Jesus bradou, no capítulo 19, versículo 30 de João, quando ele bradou, está consumado. Ali estava finalizando a dispensação da lei, estava dando início à dispensação da graça, e vai até o arrebatamento da igreja. É quando as portas da graça vai fechar. Porta é sinônimo de oportunidade. Deus está dando oportunidade às nossas vidas. Agarra, abraça essa oportunidade. Com unhas e dentes, só eu e você pode fazer isso pela nossa vida, como o Senhor, o anjo do Senhor falou a Ló: escapa-te por tua vida. Jesus está voltando, igreja. Aleluia, falta 12 minutos e meio. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vou falar num assunto aqui que... Glória a Jesus. Jesus está falando aqui dele, o noivo. Ele é o noivo. As 10 virgens é a igreja. A noiva, aqui não fala da noiva, mas a noiva é Israel. Isaías 62, versículo 15, 5. Assim como os jovens se alegram e se casam com as jovens, sua noiva, assim o teu povo, ó Deus, casará contigo e se alegrará contigo, Senhor nosso Deus. Glória a Deus. E nós só se tornamos noiva pelo simples fato, pela gloriosa graça, que nós somos filhos por adoção. Paulo diz que nós éramos considerados zambujeiros. Sabe o que é zambujeiro? Jambujeiro, eu sempre troco essa palavra. Zambujeiro. Sabe o que é zambujeiro? É uma árvore, é uma oliveira que produz frutos ruins, que não dá para o consumo. Mas o Senhor nos transformou, aleluia, nos enxertou na videira verdadeira que é Cristo, e hoje nós produzimos bons frutos para a glória de Deus o Pai, aleluia. Dá glória a Deus por isso, irmão, que você hoje produz bons frutos. Nós não produzíamos nada, mas com o ferimento que foi a morte de Cristo, para enxertar tem que haver um ferimento. O Senhor foi ferido só para aceitar eu e você, e nos transformou numa nova criatura, e hoje nós temos o vínculo da paz, nós temos o penhor, estamos penhorados, e a força desse penhor, quem é? É o Espírito Santo de Deus. Jesus disse: eu vou, mas enviarei o outro Consolador. O arrebatamento da igreja vai acontecer, e quando isso acontecer, dará o início à grande tribulação, 2 períodos de 1260 dias, 42 meses, 2 períodos de 3 anos e meio. Aí do capítulo 6 de Apocalipse, versículo 2, quando é aberto o primeiro selo, o que é que aparece lá? Um cavalo branco, o que está sentado vem com diadema. Esse não é Jesus. Tudo indica que é o anticristo, porque o que segue, o segundo selo, terceiro, quarto, quinto, não são coisas boas.
E onde é que está Jesus? Está lá no capítulo 19. E quando ele vem sentado num cavalo branco, aleluia, o exército celestial vem seguindo ele, e com as vestes salpicadas de sangue, e sobre a sua coxa está escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é Jesus. Mas quando tiver uma grande tribulação aqui, o mundo vai estar em desespero. Os crentes vão subir, os desviados vão ficar. Aquele que não acreditava que isso ia acontecer, vão estar desesperado. Os crentes tinham razão. Aí quando o povo tiver todo mundo em desespero, vai vir um anticristo. E vão pensar que ele é um profeta, é até mesmo o Cristo. E vai governar o mundo. Ele vai trazer uma falsa paz. E todo mundo vai o adorar, todo mundo vai o bendizer. Tudo que ele disser vai ser haver só uma só moeda, um governo único. E tudo paz, não haverá mais guerra, mais fome. Ele vai solucionar todos os problemas da terra. Que o mundo vai estar em desespero, então tem que aparecer um super-homem. Um super-herói vai ser o anticristo. Vai resolver tudo. Mas quando terminar esse período, Deus vai levantar no capítulo 11 de Apocalipse 2 testemunhas. Aleluia, as 2 oliveiras que estão diante de Deus. É na abertura do 6º selo. Vai estar incluído na abertura, aliás, da 7ª trombeta. E quando aparecer essas 2 testemunhas, eles vão começar a testemunhar contra o anticristo. Olha, não adore ele é o anticristo. Aleluia, nós somos 2 homens de Deus, 2 testemunhas vivas. Se converta, porque Jesus vai voltar, porque a sua palavra está escrita sobre nós, e tudo isso que está acontecendo, e muitos vão se converter. E a Bíblia diz que todas as nações, o poderio da besta, vai combater contra essas 2 testemunhas e não vão poder vencê-los, porque Deus dará poder de destruir todos aqueles que se levantar contra essas 2 testemunhas, e eles vão ter poder de transformar água em sangue e fazer com que não chova. Um no espírito como se fosse no espírito de Elias e outro de Moisés. Muitos dizem que Elias e Enoque, porque eles não morreram. Não sei, é o que está escrito, estou falando que está escrito. E quando cumprir-se o dia do seu testemunho, que são 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, Deus vai permitir que o governo do anticristo os mate. E vão jogar numa praça, espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E a Bíblia diz que todas as nações, reis, príncipes da terra irão festejar e se presentear ao ver todo mundo os 2 corpos estendidos. E Deus não vai permitir que os sepulte por 3 dias e meio. Quando cumprir esses 3 dias e meio, uma voz dos altos céus vai bradar. E dessa vez todos vão ouvir: sube cá! Eles vão ficar de pé. E todo mundo vai ficar estarrecido. E a Bíblia diz que eles serão elevados numa nuvem. E quando eles subirem, haverá um terremoto. Aleluia. E matará cerca de 7.000 homens. E todos aqueles que estão naquela praça, ao ver o poder de Deus e a maravilha sendo apresentado ali, vão dar glória a Deus. Aí vem a abertura, ou seja, aí vem o toque da 7ª trombeta. Aí vai até o fim, até chegar o dia do juízo final, a abertura onde todas as nações, nós estaremos diante de Deus, e aquele que não for achado no livro da vida, será lançado no lago de fogo ardente, onde haverá pranto e ranger de dente, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, igreja, aleluia, vamos ter cuidado com as nossas lamparinas, com a nossa luz, porque a candeia do corpo são os nossos olhos. Aleluia. Se os nossos olhos forem mau, quão terrível é as trevas em nossas vidas.
Mas se haver luz, aleluia, nos nossos olhos, haverá luz em todo o nosso corpo, aleluia, porque um dia nós iremos prestar conta diante de Deus somente de 4 coisas: do que falamos, do que praticamos, do que pensamos, o que alimentamos, dos nossos pensamentos. Quantas vezes eu e você vem um mau pensamento, quando a gente olha, a gente está se deleitando muitas vezes, a gente olha e diz, opa, isso é pecado, é alimentar pensamentos, se regozijar, ter prazer em certos pensamentos, isso é o pecado, aleluia. Isso é a terceira, e a quarta, as nossas omissões, iremos prestar conta, pelo que falamos, praticamos, que alimentamos os nossos pensamentos, e as nossas omissões. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu e não viesse me vestir, estive preso ou doente e não fosse me visitar. Então, igreja do Senhor, com mais 5 virgens prudentes, vamos continuar prudentes e prestando atenção nas nossas lamparinas, porque cedo venho, diz o Senhor. Está escrito: eu, Jesus, vos enviei um anjo para testificar essas coisas na igreja. Eu sou a raiz da geração de Jessé, a resplandecente estrela da manhã. Amém? Por isso que a gente dá glória a Deus quando fala que Jesus está voltando. O Espírito Santo fica testificando dentro da gente. Jesus está voltando. Está bem pertinho. Aguenta mais um pouco. Vem Renato, para cá, vem tocar. Vem Renato, vem músico. Vem Gustavo, vem cantora. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quem entendeu, quem recebeu essa palavra, diga amém. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós só somos noiva hoje, sabe por quê? Porque a noiva rejeitou e nós hoje estamos aqui. Olha, está escrito que ele veio para que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. E nós que éramos gentis, o Senhor nos deu essa oportunidade de enchermos a nossa lamparina e esperar o dia da boda do Cordeiro. Ele vai chamar, aleluia, ele vai clamar, alguém vai clamar, aí vem o noivo, e esse grito vai ser em forma de trombeta, a trombeta vai tocar. Quem crê, diga amém. Canta, Renato. Minhas lamparinas, aleluia, estão acesas. Oh, rabachuri bicandarabacantaraya. Só estou Neika sobre anda sobre canto de canabachuri biterabacantaraya. Deus, em direção à não nos deixa, Senhor, não nos deixa. Não nos deixa aqui. Que eu vou abrir para você. Oh, aleluia. Entrar. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus neste lugar, meu irmão. Aleluia. Sinta a presença de Deus em nome de Jesus. O noivo vai voltar. O noivo vai voltar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Estão acesas. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus, a tua igreja
Enche as nossas lamparinas. Estou esperando Deus, abençoa teu povo. o barulho do Nós somos falhos, mas tu é Deus misericordioso. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja. Com a tua mão poderosa, Senhor. Cremos no arrebatamento. Cremos, Senhor. E esperamos o dia da volta. O dia da volta do noivo. Aleluia, abençoa teu povo. Tua mão poderosa. Jesus, nos fortalece. Nós queremos todos estar juntos no dia da tua volta. Não deixa ninguém, Jesus. Abençoa teu povo, Jesus. eu já coloquei. Cremos na vida do noivo. Vamos subir juntos em nome de Jesus. Nós iremos subir. Nós vamos subir em nome de Jesus. Nós vamos subir. Oh, Xanabacandarabacandaraya. Nós iremos subir junto em nome de Jesus. Nós iremos subir.